Esse é o programa de educação à distância da Unicesumar, um programa de formação em teologia. E esse é o nosso módulo de modelos de plantação de igrejas. Nessa aula, nós vamos tratar sobre o tema Planejando a plantação de uma nova igreja. No nosso livro-texto, você tem como objetivos dessa aula os seguintes. Primeiro, analisar o modelo paulino no desenvolvimento de estratégias para o plantio de igrejas. Segundo, refletir sobre as estratégias mais relevantes para o plantio de igrejas. Terceiro, compreender a essência da pessoa do Espírito Santo na plantação de igrejas. Consequentemente, o nosso plano de estudo será o seguinte: vamos conversar primeiramente sobre o paradigma paulino para a plantação de novas igrejas. Depois, vamos falar um pouco sobre estratégias essenciais para o plantio de novas igrejas. E, por fim, o papel do Espírito Santo na plantação de novas igrejas. Vamos começar, então, pelo paradigma paulino na plantação. Para tanto, eu gostaria de relembrá-los acerca de alguns elementos que são colocados no nosso livro-texto, elementos estes oriundos da experiência e da articulação de Ronaldo Lidório. Vamos lá. Primeiro, entrar na sociedade local a partir de uma pessoa ou grupo aberto para a mensagem do Evangelho. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que parte da estratégia do apóstolo Paulo era fazer contato com uma pessoa que já estivesse inserida na cultura e que estivesse aberta para ouvir acerca do Evangelho ou para abraçar a caminhada cristã. É assim que, por exemplo, acontece a plantação da igreja na cidade de Filipos, quando Paulo encontra uma vendedora de púrpura, uma mulher temente ao Senhor e aberta à mensagem do apóstolo Paulo. É através dela que aquela igreja será plantada. Isso me faz lembrar a minha própria experiência pessoal. Quando eu cheguei na cidade de Campinas, em 1997, eu cheguei na cidade para ser professor numa escola de teologia. Naquela escola, uma professora me parou no corredor e me perguntou se eu não estaria interessado de estudar a Bíblia na casa dela, com o seu marido e com mais alguns amigos ao redor. O que eu não sabia é que ela morava num dos residenciais mais caros da cidade, num contexto altamente sofisticado e rico, e eu teria que falar para um público que eu nunca havia antes, nem sequer tido contato. Mas interessante, ali começou um processo que desencadeou após 4 anos, quando nós tínhamos naquela casa mais de 100 pessoas estudando a Bíblia todas as quintas-feiras à noite. A partir daquelas pessoas, nós começamos a igreja que hoje é conhecida como Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Mas um elemento chave para esse processo foi aquela professora com o seu marido tinha o contato com as pessoas com as quais eu não tinha contato. Eu tinha uma mensagem para apresentar, mas aquela mulher com o seu marido tinha uma rede de relacionamentos. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo faz uso em inúmeras cidades pelas quais ele passa. Um segundo elemento do paradigma paulino apontado por Lidório é identificar o melhor espaço para o anúncio do Evangelho, seja ele público, seja ele privado, nas casas. O apóstolo Paulo tinha um olhar de exegeta cultural. Quando ele olhava uma cidade, ele percebia com muita facilidade
quais eram os locais nos quais as pessoas se encontravam para discutir as questões relacionadas à vida pessoal, à vida pública, à vida espiritual. É assim que o apóstolo Paulo vai falar em Atenas, no Areópago, espaço no qual as pessoas se reuniam para conversar sobre ideias que estavam emergindo no mundo de então. Ora, o apóstolo Paulo usa lugares públicos. Ora, o apóstolo Paulo se reúne em casas e trabalha o ensino da espiritualidade cristã de maneira mais restrita com um grupo menor de pessoas. O plantador precisa perceber o movimento da cidade, quais são os lugares estratégicos, aonde as pessoas daquela cidade acessam com facilidade e quais são os lugares que elas nem sequer passam por perto. Quando nós escolhemos o espaço físico aonde a igreja irá funcionar, é de tremenda importância perceber esse elemento destacado por Ronaldo Lidório. Um terceiro elemento no paradigma paulino é que evangelizar de forma abundante e intencional a partir da criação ou da promessa, mas sempre apontando para Jesus. Perceba que em alguns momentos o apóstolo Paulo anuncia o evangelho, conectando esse evangelho à criação, ao Criador. Passando de lá para cá, tá? Quando ele assim o faz, normalmente ele tem diante de si homens e mulheres que não têm qualquer vínculo com a tradição judaica. São homens e mulheres que o único ponto de contato com o qual Paulo pode estabelecer o anúncio do Evangelho é a criação. Ele faz muito isso nas cidades gregas. Por outro lado, quando o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho na sinagoga, o ponto de contato dele não é a criação, mas o ponto de contato dele é a promessa de um Messias, porque os seus ouvintes conhecem o Antigo Testamento e, consequentemente, as profecias são familiares a eles. Assim, agora você pode entender o que o Ronaldo Lidório quer dizer por evangelizar de maneira intencional e de maneira abundante, quer fazendo pontos de contato com a criação, quer fazendo pontos de contato com a promessa de salvação. Talvez você tenha diante de si uma pessoa que nunca teve contato com uma igreja cristã. Ela não tem qualquer tradição cristã. Ela nunca sequer leu a Bíblia e não conhece as histórias bíblicas. Nesse caso, o seu ponto de contato tem que ser a criação, a revelação geral de Deus. Mas se essa pessoa já teve uma experiência, mesmo que no contexto católico romano, talvez você possa partir do ponto que a pessoa conhece da Bíblia, das histórias que a pessoa conhece, assim como Filipe faz com aquele etíope que está lendo o profeta Isaías sem conseguir entendê-lo. Um quarto elemento do paradigma paulino apontado por Lidório é expor a palavra de forma que seja ela inteligível e aplicável para pessoas inseridas na cultura. E talvez o maior exemplo e mais conhecido é o exemplo de Paulo no Areópago, quando ele identifica o Deus desconhecido como um ponto de contato através do qual ele vai trazer a mensagem da salvação. A maneira como Paulo constrói a sua mensagem no Areópago é completamente inteligível para os homens e mulheres que o escutam. E o plantador, ele precisa conhecer a cultura para a qual ele está comunicando o Evangelho, para que ele saiba construir a argumentação não baseada meramente nas Escrituras. As Escrituras certamente
formam a fonte da qual nós tiramos as respostas, mas nós precisamos elaborar o discurso tendo consciência das perguntas que as pessoas estão fazendo e como elas elaboram o pensamento e a visão de mundo no qual elas estão inseridas. Um quinto elemento do paradigma paulino, vou repetir isso, tá? Mudando para cá. Um quinto elemento do paradigma paulino que Ronaldo Lidório nos aponta é testemunhar do que Cristo fez em sua vida. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto que, ao meu ver, é sensacional. Nós precisamos ensinar e estimular novos cristãos a contarem as suas histórias. Nós precisamos estimular aqueles que vêm, compreendem a mensagem cristã e se rendem a Jesus, se tornando seus discípulos. Precisamos estimulá-lo a contarem mais e mais aos seus amigos e parentes o que aconteceu em suas vidas. Na modernidade, nós vivíamos um contexto no qual pessoas se rendiam ao Evangelho porque o discurso era lógico-racional. Se o discurso fizesse sentido, a pessoa se rendia a quem estava fazendo o discurso. Essa não mais é uma verdade no mundo pós-moderno. No mundo pós-moderno, para o desespero de muitos intelectuais, pessoas seguem pessoas. Prova disso é o que nós encontramos no Facebook. Pessoas seguem pessoas. Mas o que isso significa para o Evangelho? De que as redes de relacionamentos serão sempre a melhor estratégia da evangelização. Quando alguém que tem uma amizade e esse amigo confia nesse cristão, é esse cristão que tem a abertura para contar a sua história e deixar que a sua história impacte o seu amigo. A rede de relacionamentos é a grande avenida da evangelização no mundo em que nós vivemos atual. E a forma como nós devemos comunicar o Evangelho, se na modernidade era através das 4 verdades espirituais, era um discurso lógico, racional, hoje no mundo pós-moderno, nós comunicamos o Evangelho contando histórias, principalmente quando nós contamos a nossa história e o que o Evangelho fez nas nossas vidas. Um sexto elemento apontado por Lidório como parte do paradigma paulino na plantação de novas igrejas é incorporar os novos cristãos à igreja, seja em uma casa, seja num agrupamento maior. E como eu disse em algum momento do nosso curso, um pouquinho atrás, esse talvez seja um dos momentos de maior desafio para o plantador, que é quando pessoas que já se renderam a Jesus são desafiadas a incorporarem uma igreja. Esse é um grande desafio na atualidade, principalmente porque, como eu já disse algumas vezes, pessoas que estão à nossa volta, elas estão tremendamente abertas à espiritualidade com Deus, a espiritualidade anunciada por Jesus. No entanto, elas possuem uma profunda resistência às instituições e, consequentemente, à igreja. E esse é o momento em que a pessoa é desafiada a deixar de viver a fé como uma caminhada individual e pessoal e passar a viver a fé como parte de uma comunidade local. Um grande desafio se apresenta para o plantador nesse exato momento. Um sétimo elemento do paradigma paulino, segundo Ronaldo Lidório, é identificar pessoas com potencial de liderança e investir em suas vidas. O plantador, ele, como se diz na linguagem do futebol,
é um jogador que precisa saber chutar com os dois pés, com o direito, com o esquerdo. Com o direito, ele precisa sair, evangelizar, discipular, alcançar novas pessoas para viverem com Jesus. Mas com o esquerdo, ele precisa treinar essas pessoas rumo à maturidade para que elas se tornem líderes locais. Alguns plantadores às vezes me perguntam qual é o melhor momento do processo de plantação para começar a formar líderes. Eu sempre respondo, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia de plantação de uma igreja, você já precisa estar atento a homens e mulheres que demonstram potencial e desejo de crescerem rumo à maturidade, se tornarem líderes espirituais daquela comunidade e investir naquelas vidas. O oitavo elemento do paradigma paulino apontado por Lidório é não se distanciar das igrejas plantadas, visitando-as e se comunicando constantemente. Aqui nós temos um elemento que eu já disse numa aula passada, que revela o contexto no qual Ronaldo Lidório plantou igrejas. Uma vez que ele plantou inúmeras igrejas na África, inúmeras igrejas na região amazônica, e ele não podia ficar na localidade, a estratégia era sempre plantar, treinar pessoas e ir para um outro ponto, mas sem perder contato com as igrejas já plantadas. Aí você entende a visão de Ronaldo Lidório, que é uma visão muito próxima do que o próprio apóstolo Paulo fazia. Nós vemos em Atos dos Apóstolos e nas epístolas paulinas, Paulo fazendo contato com igrejas, as quais ele plantou, mas ele não se faz mais presente. É claro, se você está plantando igrejas numa região na qual você precisa plantar, treinar líderes e passar para uma outra cidade ou vila, você deve ter muita atenção a esse ponto destacado por Ronaldo Lidório, porque faz parte sim do paradigma paulino na plantação de novas igrejas. Mas como eu já disse também, existem situações nas quais Deus te desafia a plantar uma igreja e não sair e se deslocar para um outro local, mas fazer daquela igreja um centro de envio de novos plantadores ou um centro de suporte para novas plantações de igrejas. Um nono elemento apontado por Ronaldo Lidório é orar constantemente pela igreja plantada, pelos cristãos e por aqueles que ainda não o são. Esse ponto de Ronaldo Lidório me faz lembrar uma conversa que eu tive em certa ocasião com um pastor muito querido, já falecido, pastor Antônio Elias. Pastor Antônio Elias dizia que aos domingos, sempre depois dele pregar, ele voltava para sua casa e gastava um bom tempo em oração, orando pela igreja, orando por aqueles que haviam ouvido a mensagem do Evangelho. Eu achei interessante porque normalmente nós pregadores, e eu me incluo entre esses pregadores, gastamos muito tempo de oração antes da pregação, porque quase que nós estamos pedindo, Deus, por favor, me ajude diante desse desafio. Passado o desafio, nós temos a tendência de irmos para casa, descansar e relaxar. Mas por que o reverendo Antônio Elias orava depois da pregação? Ele me dizia, meu filho, a palavra de Deus foi semeada no coração daquelas pessoas. Forças, hostes do mal, como aves do céu, vão tentar tirar a semente colocada ali. Espinhos vão crescer e tentar sufocar a mensagem ali semeada. O terreno rochoso vai tentar impedir que aquela semente germine e as suas raízes possam se aprofundar e se tornar uma forte planta, um forte arbusto. Por isso, pastor Antônio Elias dizia, após as pregações eu gasto muito tempo orando por aqueles que ouviram a minha pregação.
Voltando ao ponto destacado por Lidório, o apóstolo Paulo constantemente começa as suas epístolas com uma oração, orando pela igreja que ele plantou, pedindo para que Deus fortaleça os cristãos, pedindo para que Deus dê a eles renovação de forças, para que eles possam testificar do evangelho na cidade aos seus amigos e aos seus parentes. Um 10º elemento do paradigma paulino: administrar críticas e competitividade, não permitindo que isso lhes tire o foco na missão. O que Lidório está apontando aqui é que muitas vezes, quando uma igreja é plantada e outras igrejas surgem na mesma localidade, ou outros grupos cristãos chegam na mesma localidade, é muito comum, infelizmente, ao invés de diferentes denominações e diferentes grupos cristãos se verem como aliados, pertencentes ao mesmo reino, o reino de Deus, eles passarem a competir, a rivalizar um com o outro. Além disso, gerar uma motivação equivocada, a qual Deus não abençoa, isso pode tirar o foco da igreja local no que é mais importante: alcançar os não cristãos, alcançar aqueles que não pertencem a nenhum dos grupos ainda. O 11º elemento do paradigma paulino apontado por Ronaldo Lidório é fazer o uso da força leiga para o enraizamento e serviço da igreja. Fazer uso da força leiga. Esse é um fator que me empolga tremendamente, porque nos meus 30 anos de ministério até então, eu só pastoreei 2 igrejas. A Igreja Presbiteriana de Pirituba, na periferia da cidade de São Paulo, e a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas. Nessas 2 igrejas eu posso testificar para vocês que um fator que gerou o desenvolvimento da igreja, o crescimento dessas igrejas, foi a mobilização dos leigos. Eu costumo associar isso à história de Neemias. Neemias está numa terra distante, numa conversa com o seu irmão, ele toma conhecimento da situação de Jerusalém e aquilo move o seu coração e ele passa a orar por Jerusalém. E na medida em que ele ora, Deus lhe dá uma visão acerca do que ele deveria fazer: voltar e reconstruir os muros. No entanto, depois de conversar com o rei, conseguir os recursos necessários de autorização para viajar para Jerusalém, Neemias chega na cidade de Jerusalém. E depois de averiguar a real situação dos muros, ele reúne o povo. E aí ele faz 2 coisas que são imprescindíveis em qualquer processo, seja de plantação, seja de revitalização de igrejas. Ele primeiro convida o povo para ver. Ele diz: vejam os muros derrubados. É interessante porque aqueles muros estavam derrubados há cerca de 150 anos. Aquelas pessoas transitavam por aqueles muros derrubados diariamente. Mas muitas vezes nós perdemos a capacidade de ver as coisas. E o líder é levantado por Deus para fazer as pessoas verem o que elas não veem mais. A segunda coisa é que Neemias desafia o povo dizendo: vamos. O primeiro verbo é vejam, o segundo verbo é vamos. E o povo se une e responde àquela causa. Isso me ensina uma coisa: enquanto a visão de um homem ou uma mulher não se tornar a visão da comunidade, nada vai acontecer. Um plantador precisa ter a capacidade de juntar o seu grupo base e construir com o seu grupo base uma visão
que os apaixone, que os mova, que faça com que eles desejem grandemente servir ao Senhor, quando um plantador transforma sua visão numa visão comunitária, quando a visão deixa de ser de um homem ou de uma mulher e passa a ser de uma comunidade, as coisas acontecem. Assim, os leigos se tornam um fator essencial no movimento cristão através dos séculos, desde o primeiro século com o apóstolo Paulo até o nosso presente. É muito importante que você envolva a liderança leiga, homens e mulheres com seus dons espirituais, no trabalho que Deus os comissionou a fazer. E o último elemento apresentado por Ronaldo Lidório no paradigma paulino é investir no ardor missionário e na responsabilidade evangelística das igrejas plantadas. Existe um perigo muito grande de, num projeto de plantação de uma igreja, um grupo de cristãos que faz parte desse projeto entender que a organização, a autossuficiência dessa igreja é a linha final. Então eles lutam, eles batalham para alcançar a autossuficiência. Quando alcançam a autossuficiência, são organizados como igreja local, eles esmorecem e deixam de se engajar na causa. Não. A linha de chegada que uma igreja ou de um projeto de plantação não é a sua autossuficiência, mas é o processo constante de engravidar, ser mãe espiritual de uma nova igreja, engravidar novamente e ter a alegria de ser mãe, e de cada vez que esse processo se repete, aumentar a paixão por ver o reino de Deus sendo expandido através de comunidades do reino de Deus. Por isso, Lidório destaca que o apóstolo Paulo não apenas plantava igrejas, mas ele estimulava as igrejas plantadas a não perderem o ardor evangelístico, a responsabilidade de plantar novas igrejas e alcançar outras pessoas. Na minha experiência pessoal na plantação da Chácara Primavera, algo que nós aprendemos com a Redeemer Presbyterian Church, igreja do pastor Tim Keller, foi que quando nós estávamos iniciando o nosso projeto em Campinas, essa igreja Redeemer se aproximou de nós porque eles queriam ser parceiros no nosso projeto de plantação. Então a Redeemer entrou com 1/3 do valor do nosso projeto. O projeto da nossa igreja de 2001 ao final de 2003, por 3 anos, custava aproximadamente, na época, R$300 mil, ou cerca de R$100 mil por mês, pouca coisa a mais do que isso. Essa igreja parceira entrou com 1/3 desse valor durante 3 anos. E eles não nos fizeram qualquer condição a não ser uma, a qual eu agradeço grandemente eles terem feito essa condição. A condição era a seguinte: quando a nossa igreja, Chácara Primavera, se tornasse uma igreja organizada, autossuficiente, nós deveríamos pegar o mesmo recurso que foi investido em nós e investimos na plantação de uma nova igreja. E foi assim que nós fizemos. Quando eu fui conversar com o pastor David Nicholas, algo que eu contei aqui na aula passada, nós estávamos plantando a nossa primeira filha, derramando os recursos que foram derramados inicialmente em nós, agora neles. E quando nós começamos essa nossa primeira filha, nós investimos financeiramente nessa filha, sem colocar qualquer condição, a não ser uma. Qual era a condição? Nós dissemos a eles: nós vamos dar 1/3 dos recursos necessários, mas quando vocês se tornarem igreja organizada, vocês vão pegar esse valor e vocês vão derramar esse valor num novo projeto de plantação de igrejas.
Assim, o dinheiro um dia investido em nós pela Redeemer foi derramado numa outra igreja na cidade de Vinhedo, que derramou esse dinheiro numa outra cidade chamada Indaiatuba, que derrama esse dinheiro em outro projeto de plantação, e esse dinheiro passa anos e anos plantando e replantando novas igrejas. Nós precisamos, mais do que plantar igrejas, nós precisamos plantar igrejas que plantam igrejas. Igrejas missionais, igrejas que nascem com um desejo de serem mães, de verem o reino de Deus se multiplicando através de comunidades missionais em várias cidades brasileiras. Assim, quando nós pensamos em estratégias essenciais no plantio de igrejas, no livro-texto você vai encontrar estratégias apontadas pelo Ronaldo Lidório, estratégias oriundas do livro do David Hasselgrave e também estratégias apontadas por Ott e Wilson. São grandes ideias que você deve ler, refletir e meditar. Mas eu gostaria de simplesmente introduzir para vocês um conceito que numa aula futura eu vou aprofundar com vocês. Mas quando eu penso em estratégia essencial da plantação para novas igrejas, hoje eu sou levado a pensar em 3 momentos específicos e cada um deles baseado em um dos ofícios de Cristo. O primeiro ofício de profeta, o segundo ofício de sacerdote, o terceiro ofício de rei. Em primeiro lugar, você vê aí a ênfase profética diz respeito ao anúncio do reino. Uma igreja local que está sendo plantada, ela precisa ter uma pregação clara, uma pregação viva, uma pregação que concilie integridade com a palavra, com relevância com a cultura, para ter impacto na vida de homens e mulheres. O ministério de Jesus começa em contato com as multidões, pregando e anunciando o reino de Deus. Uma comunidade local tem início e emerge na história quando um local é alugado, as portas são abertas, toda a liturgia, a estrutura está preparada e ali a pregação do evangelho acontece com integridade e relevância. No entanto, assim como no ministério de Jesus, na medida em que ele prega com integridade e relevância, exercendo a sua função profética, pessoas, homens e mulheres se aproximam. Se aproximam com dores, se aproximam com enfermidades, se aproximam com opressão, e Jesus precisa exercer uma outra dimensão da sua missão, que é o ofício sacerdotal. Jesus, então, cuida dessas pessoas. Jesus, então, intercede a Deus por essas pessoas, pedindo a libertação dessas pessoas de toda força opressora, pedindo a cura dessas pessoas, pedindo a restauração das forças físicas e emocionais dessas pessoas. Jesus exerce cuidado pastoral. Muitos plantadores começam muito bem, porque eles são altamente carismáticos, porque eles são excelentes pregadores, mas na medida em que as pessoas vêm, eles não cuidam das pessoas. Na medida em que as pessoas vêm, eles não se encontram de segunda a sábado com essas pessoas para tratar das suas feridas, para lidar com as suas dores. Assim, essa igreja se torna um espaço no qual muitos chegam, mas muitos se vão e ninguém permanece. Eu me lembro que alguns anos atrás eu conversava com um jovem plantador. Ele estava plantando uma igreja num grande centro brasileiro e ele dizia assim para mim: pastor Ricardo, você sabe que o meu conjunto de dons,
É um conjunto de dons muito parecido com o do pastor Tim Keller. Eu não sei, creio que todos vocês conhecem o pastor Tim Keller, um excelente pregador, um homem que tem uma capacidade reflexiva tremenda. E esse jovem dizia, não, porque eu estou identificando os meus dons, eu percebo que meu conjunto de dons é muito parecido com o do pastor Tim Keller. Aonde ele queria chegar, ele queria me convencer que o papel dele, com 30 anos de idade, começando uma igreja, nos seus primeiros passos, não era visitar pessoas, não era aconselhar pessoas, não era cuidar e discipular de pessoas, era tão somente pregar. Eu disse para ele, meu filho, você está querendo começar a sua caminhada da maneira como o Tim Keller está terminando a caminhada dele. Hoje o pastor Tim Keller tão somente prega, mas quando ele iniciou o projeto de plantação da Redeemer em Manhattan, ele teve que tomar muito cafezinho com muitas pessoas, ele teve que ouvir muitas histórias, ele teve que aconselhar muitas pessoas, ele teve que encorajar muita gente, ele teve que visitar muita gente no hospital. Assim, por um lado, nós iniciamos um projeto de plantação fazendo uso da ênfase profética de Jesus, mas nós precisamos também perceber que o Jesus que prega para as multidões é o Jesus que para atender a mulher hemorrágica. O Jesus que prega para as multidões é o Jesus que escuta a voz do cego de nascença, Bartimeu, gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e para atender esse cego. Plantadores precisam conciliar tanto a dimensão pública, quando nos relacionamos com as multidões, pregando o Evangelho, como com a dimensão privada, quando nos relacionamos com as pessoas, curando suas feridas e atendendo-as nas suas necessidades. No entanto, o plantador é só um, e se ele fizer uso do ofício profético de Cristo, fazendo com que a sua comunidade se engaje no anúncio do Evangelho e pessoas venham. E por outro lado, ele se dedique no cuidado daqueles que chegam, a igreja vai crescer. E vai chegar um momento em que ele não consegue mais dar conta de tudo o que ele faz. Ele é só uma pessoa, ele não consegue cuidar de todos. Aqui entra o ofício real de Cristo. Enquanto Rei, Jesus se assenta num alto e sublime trono, derrama o Espírito Santo sobre a igreja e distribui dons, capacitando homens e mulheres às mais variadas frentes. Com isso eu não estou querendo dizer que o plantador, num determinado momento, deve se assentar no trono e tão somente mandar as pessoas fazerem as coisas, porque nem mesmo é isso que Jesus faz. Mas eu estou dizendo que existe um momento do projeto de plantação que nós precisamos perceber que se nós continuarmos fazendo todas as coisas, duas coisas vão acontecer. Primeiro, nós nos tornaremos o gargalo da nossa própria igreja. A nossa igreja vai parar de crescer por causa da nossa posição, onde tudo tem que passar por nós. Em segundo lugar, bem possivelmente, como muitos plantadores enfrentam, você se deparará com burnout. Você entrará num processo depressivo, você se tornará enfermo, porque você não dará conta de fazer todas as coisas. E perceba, Deus não mandou você fazer todas as coisas. Aqui, eu me lembro de Jetro, chegando para o seu genro, Moisés, observando Moisés trabalhar exaustivamente das 6 da manhã às 10 da noite, sem parar, e apesar de Moisés estar se dedicando intensamente, o seu sogro olha para ele e diz, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Moisés, o que você está fazendo não é bom para você. Moisés, o que você está fazendo não é bom para o povo.
E aí Jetro diz a Moisés, está na hora de você aprender não a cuidar de todos a partir de você, mas criar uma estrutura de cuidado. Uma estrutura na qual você tenha homens maduros cuidando de alguns, esses alguns cuidando de outros e outros cuidando de outros, de forma que você se restringe a fazer o que tão somente você pode fazer. No caso de Moisés, não existia nada mais de essencial para Moisés fazer do que ensinar a lei. Foi ele que ouviu a lei de Deus. E ele deveria ensinar a lei para o povo. Além disso, Jetro diz, aqueles que tiverem dúvidas vão procurar os seus líderes de grupos pequenos. Os líderes de grupos pequenos, se não souberem responder, vão procurar os seus supervisores. Os seus supervisores, se não conseguirem responder, vão procurar os presbíteros da sua comunidade. Se os presbíteros não puderem responder, eles vão procurar os seus pastores auxiliares. E se os seus pastores auxiliares não conseguirem responder, eles vão trazer a causa a você, Moisés. A você. Assim, quando eu penso numa estratégia essencial na plantação de uma igreja, eu penso nos 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Nós precisamos anunciar o evangelho para as multidões, nós precisamos cuidar daqueles que chegam, mas nós precisamos nos organizar, criando uma estrutura de cuidado para que mais e mais pessoas possam continuar chegando e serem cuidadas. Mas nada disso vale de absolutamente nada se nós não estivermos vinculados à agenda do Espírito Santo. Como nós já dissemos, o Espírito Santo, ele é o capacitador e o articulador da missão de plantar novas igrejas. Em Atos capítulo 1, verso 8, nós temos esse texto muito conhecido que nos fala do papel do Espírito Santo na missão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e Judeia e até os confins da terra. Deixe-me destacar 3 coisas no final dessa aula a partir desse texto. Primeiramente, esse texto nos fala que o Espírito Santo derrama sobre a igreja energia, vitalidade, poder. O Espírito Santo, ele é o capacitador para a missão. Nós precisamos buscar no Espírito Santo a potencialidade para enxergarmos a nossa cultura, a potencialidade para interpretarmos a nossa cultura, a potencialidade para percebermos homens, mulheres e grupos não alcançados pelo Evangelho. Nós precisamos buscar no Espírito Santo a potencialidade para termos sabedoria, para construirmos a igreja que vai alcançar essas pessoas. Nós precisamos buscar no Espírito Santo o poder da pregação da palavra, de forma que esses homens e mulheres venham se render a Jesus, se tornando discípulos dele. Nós precisamos buscar no Espírito Santo a potencialidade para atender e para curar esses que se aproximam. Nós precisamos buscar no Espírito Santo a potencialidade para criarmos estruturas de cuidado na igreja, a fim de que ela possa crescer, mas de maneira sustentável, crescer sem perder a qualidade. Mas uma segunda palavra sobre Atos capítulo 1, verso 8, é que nós seríamos testemunhas de Cristo ao recebermos o Espírito Santo. E essa expressão, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão meus
mártires. Em outras palavras, vocês vão se expor a anunciar e a falar de mim correndo riscos. Isso nos fala de intencionalidade. De nada vale você ter todo o conhecimento sobre plantação de igreja, todo o conhecimento sobre missão, todo o conhecimento sobre reino de Deus, se você não tiver intencionalidade em se mover na direção do seu amigo, do seu parente, do seu vizinho, procurando apresentar a ele, através das suas palavras e ações, a vida transformada em Cristo Jesus. E por fim, nesse texto, nós temos um movimento. Os discípulos de Cristo deveriam ser testemunhas em Jerusalém, cultura judaica. Em Samaria, uma cultura que tinha traços judaicos, traços não judaicos, onde a religiosidade ali era muito sincrética. Nós já vimos esse conceito. Mas também na Judéia, uma região periférica a Jerusalém, e até nos confins da terra, aonde existiriam pessoas, como aqueles que estavam no Areópago, que não faziam a menor ideia das profecias do Antigo Testamento. Por isso o Evangelho tinha que ser pregado a partir da criação e não a partir das promessas feitas pelos profetas. Em outras palavras, a igreja é convidada a se mover, assim como Deus convida Abraão a deixar a sua terra e se mover em outra direção. Igreja em missão é uma igreja que constantemente deixa a sua zona de conforto, a cultura a qual ela conhece, e avança na direção do outro, entra na cultura do outro, procura entender a cultura do outro e procura comunicar o Evangelho sem mudar em nada sua essência, mas apresentá-lo de uma forma que faça total compreensão para homens e mulheres naquela cultura, proporcionando uma transformação da cosmovisão para as crenças, para os valores, para os comportamentos e até mesmo para as instituições. Assim, nós chegamos no final desta aula e no final das aulas vinculadas ao nosso livro-texto. Eu espero que você, nesse período, tenha aproveitado ao máximo tanto o conteúdo produzido pelo nosso professor que preparou o livro-texto, as referências bibliográficas que ele cita, de outros livros que você pode pesquisar, como também as nossas aulas aqui, onde eu procurei, ora, trazer algumas ideias do livro-texto, ora, incorporá-las com algumas das minhas experiências e insights derivados dos anos de ministério pastoral. Mas eu quero terminar essa aula que fala sobre o planejamento para a plantação de uma nova igreja, desafiando você a não considerar o planejamento algo que é contraditório para quem depende do Espírito Santo. Nós já conversamos sobre isso aqui. Homens como José, homens como Neemias, homens como o apóstolo Paulo, olharam o mundo e usaram as suas habilidades intelectuais para planejar, sem nunca deixar de depender do Espírito Santo de Deus. Que você, como líder, que você, como pastor, pastora, plantador ou plantadora, seja grandemente usado por Deus. E que Deus use o seu coração, a sua paixão, a sua intencionalidade, mas que Ele use também a sua razão, a sua reflexão, a sua observação, a sua capacidade de criar estratégias significativas e planejar a sua ação para a honra e para a glória do nosso Deus.
EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.